Olá, sejam muito bem-vindos à nossa semana de casos clínicos, psiquiatria de excelência. Estamos super felizes de estar aqui com vocês, começando essa série de discussões de casos, que é algo que nós realmente gostamos muito de fazer. Lembrando que essa semana é exclusiva para médicos. Se você não é médico, convidamos para acompanhar os conteúdos lá da MindHub no Instagram, @mindhub.pc, e também os conteúdos tanto do meu Instagram, Dr. Renato Silva, quanto do Instagram do Dr. Rodolfo Damiano. Então, para você que não é médico, nos acompanhe lá no nossos arroba no Instagram, e só pode ficar nessa apresentação quem é médico, porque nós falaremos sobre questões clínicas que são exclusivas para médicos. E para quem ainda não nos conhece, meu nome é Renato Rodrigues Silva, eu sou médico psiquiatra formado pela USP e tenho o prazer de estar aqui ao lado do Dr. Rodolfo Damiano. Muito prazer, Renato. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês e eu tenho certeza absoluta que esses 3 dias vão ser muito enriquecedores para todo mundo que está aqui. Eu também sou médico psiquiatra, também formado pela USP e hoje eu venho junto com o Renato aqui para a gente trocar muitas figurinhas, né, Renato? Coisa boa, coisa boa. E quero parabenizar você por estar dedicando esse tempo de uma noite de segunda-feira, que você provavelmente trabalhou o dia inteiro, como todo bom médico, e ainda segue aqui firme para buscar conhecimento e aprimorar a sua prática clínica. Aproveite e conte aqui nos comentários de onde vocês são, de onde estão nos ouvindo. Você que chegou até aqui provavelmente passou anos estudando, noites em claro, plantões exaustivos, provas difíceis, talvez já tenha feito residência, pós-graduação, prova de título, talvez anos de consultório e hoje, em algum momento da rotina, você ainda se depara com pacientes de extremo sofrimento psíquico. São pessoas que chegam com dor, urgências, histórias difíceis de vida, casos que desafiam todo o conhecimento teórico que nós recebemos durante a graduação e durante a nossa especialização, que desafiam como profissionais da área de saúde mental em nossa excelência. E talvez, mesmo com toda essa trajetória de anos e anos de estudo, você já se tenha perguntado: será que eu estou realmente vendo o que está acontecendo aqui? Será que estou conduzindo da melhor forma possível esse caso, que muitas vezes são complexos, e se eu estiver deixando passar algo importante? Essa é uma pergunta que quase todo médico já fez, mas quase nenhum admite em voz alta, porque nós fomos ensinados a não demonstrar certas dúvidas, a não mostrar insegurança, a seguir em frente como se sempre tivéssemos as respostas. Só que no íntimo, você, eu, todos nós sabemos, a psiquiatria não é simples. Ela não cabe em protocolos prontos, pré-definidos. Não se resume somente a guidelines. Ela exige escuta, leitura de contexto, análise minuciosa da história de vida, julgamento clínico e sensibilidade para essas nuances e detalhes. E a verdade incômoda é que a maioria de nós não foi preparada para isso. Nem a faculdade, nem muitas residências, nem cursos soltos nos entregam o que realmente precisamos: segurança clínica real para casos complexos. E na prática, o que acontece é previsível. Médicos extremamente bem intencionados seguem diretrizes ao pé da letra, prescrevem conforme o protocolo, ajustam doses na tentativa e erro, mas quando os resultados não vêm, sentem-se sozinhos, inseguros, muitas vezes sobrecarregados, até desvalorizados. Essa insegurança silenciosa acompanha muita gente. E nos acompanhou também, né, Renato, no início da nossa prática clínica. É quando você olha para o paciente e sente que deveria estar enxergando mais, mas você não está conseguindo. Você conduz o caso de uma forma certa, depois de anos e anos de muito estudo teórico, de ler todos os protocolos, estudar os mais recentes artigos, mas ainda assim você vê que falta alguma coisa. E não tem para quem você perguntar, muitas vezes não tem para quem recorrer. E aos poucos essa dúvida vai corroendo a nossa confiança. E é sobre isso que eu, com o Dr. Rodolfo, queremos falar com você nessa semana, porque não precisa ser dessa maneira. O caminho de evolução, de crescimento em saúde mental não precisa ser solitário, não precisa ser baseado na tentativa e erro, e também não precisa demorar 3, 4, 40 anos até você se tornar um psiquiatra mais seguro, mais reconhecido, mais confiante na sua prática clínica. Um psiquiatra que os pacientes percebem os resultados, confiam na condução e recomendam, indicam para outros pacientes.
E nós temos uma grande motivação de estar aqui hoje, porque por muito tempo na nossa prática clínica, mesmo com muitos anos de estudo, nós também, assim como praticamente, eu diria todos os médicos, já nos sentimos dessa maneira. Nós percebemos que o conteúdo teórico e os anos e anos de estudos não eram suficientes para trazer segurança no atendimento e percorrer o caminho árduo de crescimento em saúde mental na prática. E agora, Renato, vamos partir para o primeiro caso clínico, um caso de depressão resistente ao tratamento, que muitas vezes não é abordado ou não adequadamente abordado nos cursos de graduação e pós-graduação. Nós sabemos que 30% a 40% dos pacientes com transtorno de humor não melhoram com o tratamento convencional. Vocês provavelmente recebem casos assim no consultório e foi por isso que nós escolhemos trazer esse tema aqui como primeiro para vocês hoje. Vamos lá então para o nosso primeiro caso clínico para inaugurar essa semana maravilhosa de muito aprendizado. Trouxe aqui o nosso primeiro caso clínico, que vou ter o prazer de discutir com o Dr. Rodolfo. É de uma mulher de 41 anos, administradora, casada, com um filho, nunca utilizou substâncias e procura atendimento por uma tristeza persistente, anedonia, fadiga extrema, hipersonia e queda de produtividade há 8 meses. Primeiro, o que nós estamos pensando até aqui com essa descrição dessa senhora, desses sintomas? Sem ideação suicida atual, mas admite pensamentos de inutilidade quase diários e o pensamento de que seria melhor morrer do que estar viva. O que está pensando até agora, Rodolfo? Bom, vamos lá. Primeiro, é uma mulher, né? A mulher, a gente sabe que tem maior incidência de transtorno de humor e é uma mulher relativamente ainda em idade fértil, né? A gente acredita que ela ainda não está, mas pode estar já na perimenopausa, depender aí dos sintomas, que é mais um complicador para a gente pensar também do ponto de vista hormonal e para a gente também fazer uma investigação do ponto de vista hormonal. Mas é um caso para mim, não sei para você, mas é um caso parece que típico aí de uma depressão, né? Ainda não sabemos, não tem dado suficiente para a gente pensar, será que tem indício de depressão bipolar, ou será que é uma depressão pura? Será que tem outros sintomas que podem nos guiar para outras comorbidades? Mas o fato tem uma depressão, né? O que você acha disso? E aqui eu gostaria até de ressaltar um ponto que é importante, né? Que é essa ideia dela, que seria melhor morrer do que estar vivo, né? E aproveitando, inclusive, que você é autor de um livro sobre o tema e de vários artigos sobre o tema também. Porque vários médicos, vários psicólogos se assustam muito com essa descrição do paciente. Não, se for para viver assim, eu prefiro não continuar vivendo, eu prefiro morrer. Isso é ideação suicida, o médico deve considerar isso como urgência e logo mandar para o pronto-socorro, claro, ou não. Isso é diferente e existem certas graduações quando a gente está falando em ideação suicida. Claro, isso é importante. Bom, a terminologia assim, na suicidalidade é meio bagunçada, assim, cada um tem uma terminologia diferente, né? Mas o que nós entendemos hoje, nós chamamos isso de uma ideação suicida passiva, né? Aquele pensamento de morte que às vezes vem na nossa cabeça, que seria melhor dormir e não acordar, que a gente às vezes nós somos um peso na vida das pessoas, né? Que as pessoas provavelmente não estariam melhores sem a gente naquele ambiente. A ideação suicida passiva é extremamente comum. Nós sabemos que mais ou menos, se a gente for entender, 10% da população mundial algum dia vai ter uma ideação suicida passiva, né? Eu diria até mais, mas os estudos falam em 10%, né, uma ideação suicida passiva. E isso, se a gente for sair correndo no pronto-socorro para todo mundo que tem uma ideação suicida passiva, o pronto-socorro não vai suportar. Não vai dar conta. Não vai dar conta, né? Mas o fato temos que levar em consideração. Porque às vezes nós somos a primeira pessoa de que essa senhora ou qualquer outro paciente diz isso pra gente, muitas vezes. Nós somos a primeira e única pessoa que ela está confidenciando aquilo.
Então, muitas vezes, não é tão importante para a gente, mas pode ser de muita relevância para aquela pessoa que está nos contando. Então, eu acho que aí abre um mundo para a gente emergir no campo psíquico daquela outra pessoa, né, Renato? Mas aí eu quero até tentar uma bola curva, então. Mas e se esse caso aqui é um homem que a gente sabe que tem uma dependência ao álcool no passado e que ele já teve uma tentativa de suicídio grave 5 anos atrás. E, por acaso, ele terminou de se divorciar e não tem filhos. Essa bola... E, por acaso, o chefe dele despediu ele semana passada. E agora? O raciocínio segue o mesmo ou não? Muda essa bola não é muito curva, não, né? essa bola, assim, eu diria que de fato, assim, se a gente for pensar em termos de fatores de risco, a gente tem muito fator de risco aí para esse indivíduo, né? Ou seja, qual é o principal fator de risco para uma nova tentativa de suicídio ou para um suicídio consumado? Todos são unânimes em relação a isso. É a tentativa prévia de suicídio, né? Então, pacientes que tiveram tentativas prévias, nós temos que ficar com 2, 3, 4, 5, 10 olhos em nossas costas. Isso é o primeiro ponto. Segundo, vários gatilhos ali, né, que também nos mostram que essa pessoa ela pode precipitar de uma transição rápida entre uma ideação passiva para uma ideação ativa, né? Ou muitas vezes nem passa pela ideação ativa. Passa por um comportamento impulsivo que o paciente ele nem tem tempo de ruminar. Isso é muito comum em homem mesmo, né? O homem, muitas vezes, mulheres tentam suicídio mais ou menos 3 vezes mais que homens, e os homens morrem por suicídio mais ou menos 2 a 3 vezes mais do que mulheres também. Então, porque os homens muitas vezes não ruminam tanto, o tempo entre o pensamento e a ação é muito mais encurtado, e tendem a terem tentativas mais letais. Isso é muito, extremamente importante. Extremamente. Então, principalmente se um homem que tem uma arma em casa, se o homem tem... Eu esqueci de acrescentar isso, que ele tem porte de arma. Ele é CAC. Exatamente. Então, assim, ele tem múltiplos fatores de risco aí, eu já nem lembro todos que você colocou, mas tem gatilhos próximos, tem fatores de risco, ou seja, e o uso de álcool, perdão. E o uso de álcool, que é um fator de risco extremamente importante para homens e para pessoas impulsivas ainda, isso é muito relevante. E que nós entendemos que esse paciente sim precisa de uma intervenção de urgência, né? Não é uma intervenção de emergência, em que você precisa pegar o paciente, obviamente, e levá-lo a forças para o hospital, mas precisa de uma intervenção de urgência. Ele precisa de um plano de segurança bem feito, que nós sabemos que é uma coisa que a gente pode discutir em algum momento, né? Mas um plano de segurança, o planejamento de resposta à crise, é o que tem de melhor custo-benefício na prevenção de suicídio aí no mundo atualmente, né? Ele precisa de ter um suporte psicossocial, precisa chamar alguém da família, a pessoa mais próxima, precisa ser orientada. Essa pessoa ela precisa ser orientada a restrição de e-mails, a arma não deve ficar na casa dele, um parente tem que pegar e levar para outra casa, ou seja, tem várias coisas que aí a gente também tem que fazer como médicos e talvez como equipe. Como psiquiatra, nesses pacientes, eu acho que a gente é limitado também, né? Com certeza. A gente precisa ter uma equipe que a gente confie, que consiga lidar com esses casos, né? E esse dado do álcool eu também considero super importante, porque tem vários estudos que mostram que é extremamente comum e muito prevalente a encontrar alto teor de álcool no sangue daqueles pacientes que morreram por suicídio. Sim. Desfazendo talvez aquela ideia de que é algo que a pessoa está planejando, considerando e finalmente, depois de muito planejamento, ela vai fazer uma tentativa de suicídio, mostrando que não, muitas vezes é impossível, muitas vezes o julgamento está prejudicado por conta do álcool, que vai lá e inibe o córtex pré-frontal. São questões muito comuns e a ficar mais atento, né? Quebra certos mitos sobre questão do suicídio. Mas vamos voltar para o nosso caso atual. E perfeito, mas só salientando, inclusive de pacientes, isso não é incomum, a gente está falando aí de uma porcentagem relativamente alta, mas de pacientes que não têm ideação suicida, que tentam ou cometem suicídio, e uma porcentagem baixa, mas relevante aí de mais ou menos 10% de pacientes que não têm nenhum transtorno psiquiátrico e cometem suicídio.
né? Exatamente. E muito possivelmente, justamente é por esses gatilhos próximos, algum abuso de substância próxima e que realmente aumenta a vulnerabilidade psíquica daquela pessoa e a impulsividade, ela comete um ato que não tem volta, né? Eu sempre costumo falar para as pessoas, você xingar alguém, você dar um murro na parede, você fazer alguma atitude impulsiva que você possa se arrepender e ainda tenha a volta, mesmo que sejam coisas que te machuquem, por exemplo, é uma coisa, mas o suicídio não, né? É uma atitude totalmente impossível, mas que não tem volta. Infelizmente, né? E voltando e retomando ao nosso caso, depois dessa passada por esse assunto tão importante, que eu diria que vocês podem nos contar nos comentários, o grande temor de todo médico. Não tem nada que um médico que trabalha em saúde mental vai ter mais receio do que enfrentar algo que na nossa profissão é o mais letal de todos, né? Infelizmente, é algo comum na história de médicos psiquiatras passarem por algo tão difícil como é perder um paciente, né? Exatamente. Justamente a importância de estudar o tema. E voltando ao nosso caso, essa paciente, ela teve um episódio depressivo que se iniciou há 8 meses. Sem gatilho claro externo, houve anedonia, apatia, lentificação, hiperfagia, com um ganho aí de 5 quilos, uma hipersonia, estava dormindo 12 horas por dia, e um prejuízo ocupacional em seu trabalho moderado. Ela negou episódios de euforia ou que poderia caracterizar uma hipomania no passado. A adesão foi alta aos tratamentos prévios, confirmada por contagem de comprimidos e registro, inclusive, em aplicativos. E é uma paciente que está em psicoterapia semanal, abordagem cognitivo-comportamental, nas últimas 10 semanas, com benefício modesto. Então aqui nós temos muitas coisas, né? Muitas informações nesse momento aqui que já deixou mais claro algumas questões, né? Primeiro, ela está em um episódio depressivo atual com início há 8 meses. E ela tem alguns sintomas neurovegetativos que estão reversos, né? Que isso é a questão de estar ganhando peso, inclusive 5 quilos, e também que ela está dormindo em excesso, né? Lembrando que a alteração no sono na depressão pode acontecer para mais ou para menos. Então, o sono pode ser alterado de diversas formas. E o apetite também para mais ou para menos. Perda de peso ou ganho, que pode levar ao ganho de peso. E algo muito importante que veio nesse parágrafo e é essencial é que foi pesquisado o episódio de hipomania no passado, o que seria um erro, e um erro que, infelizmente, é muito grande, porque nós temos erros pequenos e nós temos erros gigantescos, né? Erros gigantescos são aqueles que têm consequências porque nos tiram completamente da rota de achar o tratamento adequado. Não pesquisar a história do paciente para um episódio hipomaníaco é um erro gigantesco, porque é entre ir para a direita ou para a esquerda no tratamento. Eu vou errar completamente se eu pular essa etapa. Então, não pulem etapas, sempre diante de um paciente com episódio depressivo, pesquise a presença de sintomas hipomaníacos no passado. Inclusive, a gente vai discutir um caso sobre TAB, e que aqui a gente vai inverter a situação, porque eu que vou ser aí o entrevistador, né? E aí a gente vai falar muito sobre isso também, né? Acho que isso é muito importante, a gente salientar o que o Renato falou, é demasiadamente importante, né? E aqui nós temos ainda outras questões que foram trazidas. Primeiro, ela já teve um episódio depressivo anterior, o que muda um pouco a nossa discussão. Ou não muda se eu estou diante de um episódio depressivo único ou se de repente eu estou diante de um paciente que teve 2 ou 3 episódios. Sim, isso muda, assim, muda em várias, eu acho que muda em várias esferas, né? Primeiro, muda para a gente entender a gravidade da situação atual. Então, episódios depressivos recorrentes tendem a ser mais graves, tendem a demorar mais para ter uma resposta. Então, são episódios que precisam mais de um pouco mais de ser mais incisivo no tratamento, reduzir muito qualquer risco de abandono no prognóstico do tratamento. O paciente vai ter que tratar por muito mais tempo. Então, é algo que a gente precisa sempre ali estar de olho e
e sempre muito conectado com esse tipo de paciente. O episódio prévio é importante também porque existem alguns comemorativos aí, né? Comemorativo de uma depressão com características atípicas, né? Sintomas neurovegetativos reversos, né? Com ganho de peso, fadiga intensa, às vezes com sensação de peso nas pernas, de chumbo nas pernas, né? Essa é uma queixa bem comum, e essa hipersonolência. Somado a isso, episódios recorrentes, somado a isso, uma não resposta ou baixa resposta prévia aos tratamentos anteriores. Se a paciente tem, por exemplo, uma característica de uma melhora e depois uma piora, não sustentação da melhora do antidepressivo, se esse quadro foi antes dos 25 anos, 22, 23 anos, também mesmo sem sintomas hipomaníacos, também o que eu falo para os pacientes, né? Eu fico com um cheirinho aí de sempre observar um possível transtorno afetivo bipolar. Não sei o que você acha, assim, também. Inclusive, isso é algo que eu falo várias vezes. Existem características que são mais comuns na depressão dentro do transtorno bipolar do que na depressão unipolar. E ela tem várias dessas características. Mas por que eu não estou dando o diagnóstico de transtorno bipolar? É porque a gente não pode ser aquilo de, para martelo, tudo é prego, né? Então, agora toda depressão é transtorno bipolar? Exatamente. Não. Quando eu vejo características, sintomas neurovegetativos reversos, eu vejo uma depressão que é recorrente, eu vejo uma depressão que veremos não respondeu muito bem a antidepressivos. Tudo isso começa a pesar e eu começo a acumular pistas, suspeita de que pode ser transtorno bipolar. Quem sabe quando a gente chegar no histórico familiar, eu tenho uma suspeita ainda maior. Mas eu não posso fechar o diagnóstico de transtorno bipolar se claramente está escrito que foi pesquisado e não foi encontrado sintomas hipomaníacos. É claro que se eu começasse a acumular aqui questões como o Rodolfo muito bem comentou, primeiro episódio depressivo aos 13 anos de idade. Lembrando que depressão unipolar começa, em média, 29 anos e meio, 30 anos para facilitar. Em média, depressão unipolar, o primeiro episódio é aos 30 anos, enquanto no transtorno bipolar é antes dos 25, 20 anos de idade. Então, quanto mais cedo a idade de início, mais eu vou suspeitar transtorno bipolar. Mas ainda assim eu não posso dar o diagnóstico de transtorno bipolar, porque eu não estou enxergando sintomas hipomaníacos. Logo, para eu ter um diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2, eu necessito episódio hipomaníaco mais um episódio depressivo. Não pode ficar naquela de para martelo tudo é prego. Exatamente. Né? A gente precisa diferenciar. No caso aqui, temos algumas suspeitas, porém, o diagnóstico não está satisfeito para transtorno bipolar. Exato. Estamos ainda em transtorno depressivo recorrente para essa paciente. A gente traz isso para vocês entenderem também, que eu acho que é muito importante, a complexidade de uma tomada de decisão bem feita. Eu acho que isso é o mais importante que a gente está trazendo aqui, né? Que não basta simplesmente eu ver os sintomas, eu preencher os critérios e isso está feito. Numa tomada de decisão, seja diagnóstica, seja terapêutica, seja prognóstica, são inúmeras variáveis. E por isso que a gente precisa se dedicar cada vez mais, estudar cada vez mais e trocar com pessoas que são especialistas, que se dedicam muito nos temas específicos, para a gente ampliar nossa capacidade da melhor acurácia diagnóstica, de ter um melhor diagnóstico, um melhor tratamento dos pacientes, porque é justamente isso. A gente está trazendo aqui inúmeras nuances de um caso que parecia simples, mas ele é muito mais complexo. Né? Muito mais complexo que isso. E vamos seguir no caso da nossa paciente. Mas não podemos pular isso também, que ela está fazendo terapia cognitiva comportamental há pelo menos 10 semanas. Por que isso é importante? Apesar de sermos médicos, e a maioria dos médicos não tem formação em terapia cognitivo comportamental, inclusive eu não tenho essa formação, o Dr. Rodolfo não tem, porque isso é muito incomum, um médico que tenha essa formação. Porém, é essencial saber aquilo que tem mais evidência científica e daquilo que não tem evidência científica alguma ou até evidência negativa. Exatamente. É bem claro que para a depressão, para transtorno bipolar, não é o caso da nossa paciente, mas para depressão, terapia cognitivo comportamental está
ali com evidência científica muito sólida. Exato. E deve ser a nossa preferência para indicação. Ativação comportamental também é outra com muita evidência científica. Isso, e para depressão soma-se a TIP, né, a terapia interpessoal. Então são as 3 psicoterapias que têm maior evidência, né, melhor qualidade de estudos, né, e que é a terapia interpessoal, a terapia cognitivo-comportamental e a ativação comportamental. Cada uma delas com as suas nuances, cada uma delas com as suas características, e a gente deve levar muito em conta, primeiro, a escolha e a adesão do paciente. Né? Às vezes o paciente adere muito mais a uma, às vezes o paciente adere muito mais a outra. Não adianta a gente querer falar russo com alguém que fala espanhol. Então, a terapia é exatamente assim também. Né? Perfeito. E continuando o nosso caso, tratamentos prévios que a nossa paciente já realizou. Primeiro tratamento, sertralina, 200 mg por dia, por 8 semanas. Aqui eu acho que tem algo importante. Muitas vezes o paciente só traz o nome do medicamento. E às vezes alguns médicos também podem pensar dessa maneira. Veja, se você diz que usou sertralina, isso não significa absolutamente nada para mim. Por quê? Porque eu preciso saber da dose que você usou e qual tempo que você usou. Então é sempre um tripé. Qual remédio, qual dose, por quanto tempo que utilizou. Isso é essencial, porque o que a gente está tentando definir? Você fez um ensaio clínico completo ou não? Né? Isso muda a conduta ou é tranquilo? Não, claro que muda. Muda muito em relação a diminuir a nossa capacidade, nossa possibilidade de erro com esse paciente que time is brain aí, né? Tanto para a depressão unipolar quanto bipolar, né? Mas quanto mais tempo a gente demorar, eu falo aos pacientes assim, ó, quanto mais tempo você demorar para remitir, mais tempo você vai demorar para remitir. Né? Exato. Ou seja, quanto mais a gente ter dificuldade nisso, mais difícil vai ficar o tratamento. Então, se a gente já sabe que o paciente fez o trial, tempo adequado, dose adequada, não tem por que a gente ficar insistindo ali, né, na mesma toada, né, na mesma direção. A gente muda de direção. Né? Então, isso facilita muito o nosso trabalho, imensamente. Excelente. Então, nesse caso, eu posso falar do ensaio clínico completo. 200 mg sertralina é uma dose adequada e por 8 semanas mais do que adequada. Eu consideraria aqui 6 semanas, provavelmente. Por quê? Ou até antes, como nós vamos provavelmente discutir agora. Porque qual foi o resultado desse ensaio dela? Uma resposta de menos de 20% na redução dos sintomas depressivos. Preciso chegar até 8 semanas quando a paciente está com menos de 20% de resposta terapêutica ou não? Essa pergunta é maravilhosa, né? Porque é algo que a gente vê cada vez mais nos estudos e cada vez mais a gente tem se debruçado também a estudar isso, né, Renato? Porque, como eu disse agora para vocês, a gente conversou que time is brain, né? Tempo é cérebro, ou seja, se a gente fica muito leniente no tratamento desse paciente, o paciente vai ficando mais grave, ter mais prejuízo social, mais prejuízo ocupacional, maior número de alterações sociais que vão agravar o transtorno depressivo e mais difícil vai ser tratar esse paciente. Então, é muito comum no meu consultório, eu tenho certeza que no seu também, pacientes que ficam em tratamentos em subdoses ou tratamentos muito lenientes, assim, que o paciente fica 6 meses sem responder a medicação e o médico não toma nenhuma atitude, né? O médico fica esperando, fica na esperança de, em algum momento, a droga fazer efeito. Mas os estudos cada vez mais mostram que os pacientes que têm uma resposta, é importante definir, né? Não resposta é uma melhora de até 20%. Uma resposta parcial de 20 a 50. Uma resposta é mais do que 50 e uma remissão, a gente está falando de uma melhora de 100% dos sintomas. Ou próximo de 100, né? 100% é utópico, mas muito próximo de 100%. Então, quando o paciente ele não responde, ele tem uma chance de responder, de remitir depois de 8, 12 semanas, muito menor do que os pacientes que têm uma resposta nas 2 primeiras semanas. Ninguém está falando que os pacientes vão remitir em 2 semanas de tratamento. Mas aquele paciente que já tem uma melhora pequena, que sente que ele está um pouco mais ativo, que a energia melhorou,
que ele consegue fazer algumas atividades que ele não conseguia antes, ou seja, que ele tem uma melhora acima de 20%, esse paciente tem uma chance de remitir de 6 a 10 vezes mais ao longo do tratamento. Então, os trials dizem que quando o paciente não tem resposta nenhuma, deve-se considerar muito a troca, a substituição da medicação desse paciente em depressão. Não estou falando em depressão bipolar, estou falando em depressão unipolar. Tem uma pequena parcela dos pacientes que a gente está falando que tem chance de, mesmo não remitindo, após 6 semanas, remitirem em 12 semanas. Ter uma resposta, não remitirem, mas ter uma resposta em 12 semanas. Então, tem uma pequena parcela. Eu diria para vocês, assim, principalmente pacientes idosos, que a gente tem que ser um pouco mais conservador com esse público. Não dá para a gente sair trocando em cada 2 semanas medicação de idoso. Tem muito efeito adverso, então a gente deve ser mais leniente com esses pacientes. Agora, paciente mais jovem, rígido, é um grupo de pacientes que realmente eu tendo a ser um pouco mais assertivo no tratamento deles. E pacientes também que não estão com muitos efeitos colaterais, Também isso muda a decisão terapêutica, O paciente que tomou não teve resposta nenhuma e não teve absolutamente nenhum efeito adverso com aquela medicação. Isso mostra que eu posso subir o remédio para a dose máxima, que a chance dele responder é muito baixa, diminui muito. Então, sempre, obviamente, são tratamento personalizado. Mas, nesses casos específicos, considerar seriamente a troca, a substituição do antidepressivo principal. E só esclarecer um conceito, porque é um conceito clínico importante, Quando estamos falando em dose máxima, no caso da nossa paciente, ela usou realmente sertralina 200mg, mas muitas vezes pode ser a dose máxima tolerada. Pode ser que ao aumentar a dose de 100 para 150mg, o paciente não tolera esse aumento de dose. Então, para aquela paciente, o Dr. Rodolfo disse muito bem, o tratamento é personalizado. Para ela, 100mg é a dose máxima. Eu não vou forçar isso até 200mg para considerar um ensaio clínico completo. No caso da nossa paciente, ela fez um ensaio clínico completo e uma não resposta. O Dr. Rodolfo já deixou claro o que seria considerar não resposta, abaixo de 20%. Logo, o médico do caso optou pela seguinte questão: trocou sertralina para venlafaxina, subiu a dose para 225mg por 8 semanas. Primeiro, vamos discutir essa troca. Sertralina, ele trocou para venlafaxina. Por que será que ele não trocou para fluoxetina? Ou de sertralina para escitalopram, sertralina para citalopram? Por que será que ele foi para venlafaxina? Qual a lógica que está por trás disso e se isso está correto? Sim. Muitas pessoas diriam aqui assim, é lógico, é porque é um dual, a gente tem que progredir, exatamente. Isso daí assim, é o que está no senso comum, Então, acho que nesse sentido eu vou versar pouco. Quando a gente faz uma troca, a gente tem que pensar em várias questões, A gente tem que pensar em mecanismo de ação, o paciente não responde, a gente pensa, bom, será que eu vou repetir o mecanismo de ação desse paciente? Eu posso repetir o mecanismo de ação ou será que eu devo trocar? Então, pensando em trocar, abrem portas inúmeras diante da minha possibilidade. Então, o paciente ele, não respondeu à sertralina, abrem os multimodais, abrem os tetraciclos, abrem os triciclos, abrem os duais, abrem a bupropiona, abrem outras medicações inúmeras que têm diferentes mecanismos de ação e que eu posso utilizar nesses pacientes. Então, primeiro ponto é isso. Segundo ponto que eu sempre considero mais do que o diagnóstico, eu me preocupo muito com a fenomenologia, com a apresentação, com a sintomatologia do paciente. Então, o paciente está tendo predomínio do quê? Por exemplo, essa nossa paciente, anedonia, ganho de peso, sonolência, fadiga, ou seja, são sintomas que cheiram muito deficiência de noradrenalina e de dopamina. São 2 neurotransmissores aí que eu penso quando eu vou tratar esse tipo de paciente. Então é algo que eu também vou considerar no mecanismo de ação da medicação. Então eu vou trocar por um outro inibidor seletivo que não tem uma ação nesses 2 neurotransmissores, eu já considero que ela pode até responder, mas ela não vai remitir, ela não vai ter uma
uma resposta satisfatória do tratamento e eu vou ficar acumulando remédios. O terceiro ponto que a gente tem que considerar é resposta prévia familiar. A gente não considera isso direito, viu, Renato? Mas a gente tem que considerar importante. pai, mãe, irmãos, filhos. A gente tem que considerar se eles já tomaram alguma medicação e se eles já tiveram uma resposta positiva a essa medicação. E o quarto aspecto é o aspecto farmacocinético da medicação, ou seja, essa medicação, porque eu falei, mecanismo de ação, eu falo de farmacodinâmica. Agora do farmacocinético a medicação que eu usei, ela é metabolizada por qual CYP, por qual UGT, né, por qual enzima relacionada à metabolização do fármaco. Então, se o paciente teve muito efeito colateral com a medicação, talvez eu fuja dessa enzima. Se o paciente tomou e não sentiu nem coceira, né, não teve nada, nenhum efeito colateral, bom, talvez eu entenda que também ela é um metabolizador rápido de uma enzima específica, né? Então, por exemplo, a sertralina tem 2D6 e 2C19, tem bastante 2D6, mas também tem 2C19. Então, é uma coisa que a gente tem que sempre pensar nesses 4 pilares aí, né, para a gente tomar uma decisão de qual medicação escolher. No caso, o médico escolheu a venlafaxina porque é uma medicação que tem um efeito noradrenérgico bastante significativo, né? Ela é ativadora, então é uma medicação bem interessante na progressão para esse tipo de paciente também, apesar de não agir especificamente em dopamina, mas tem uma ação secundária dopaminérgica pelo aumento de noradrenalina e pela melhora da sintomatologia depressiva no geral. Então é uma excelente opção aí para essa paciente, com certeza. Foi uma excelente opção, também concordo plenamente, e não respondeu. Resposta de menos de 25%. O que não quer dizer que o médico errou. Muitas vezes nós acertamos a conduta, ou pelo menos temos algumas condutas são claramente erradas, e a maioria dos especialistas concordariam com aquela conduta errada. E outras condutas, a maioria dos especialistas vão concordar que é a certa, mas isso não garante resultado, como bem sabemos. O que a gente garante é apenas o maior esforço para acertar o meio. É por isso que vocês estão aqui aprendendo, discutindo caso clínico, a importância de discutir caso clínico, porque, como eu sempre brinco, né, na prática a teoria é outra. A teoria é extremamente importante e sempre precisamos estar atualizados na teoria, mas a prática ela é muito mais complexa. O caso específico ele é muito mais complexo. Prova disso é isso. Ele deu a resposta teoricamente correta? Sim, uma das respostas teoricamente corretas é a venlafaxina. Mas, infelizmente, na prática, a teoria é outra. Não respondeu. Tivemos aí menos de 25% de resposta. E agora, talvez alguns médicos vão entrar cegamente para a próxima conduta, sem antes parar para refletir o que terminou de acontecer aqui. Esse diagnóstico mudou. Aqui houve alguma coisa que aconteceu. Eu tenho 2 antidepressivos, ensaio clínico completo, dose máxima, por tempo suficiente, porém com uma resposta terapêutica de menos de 20%, 25%. O que termina de acontecer aqui no diagnóstico da nossa paciente, que até o momento estava um transtorno depressivo recorrente, um episódio depressivo atual moderado. O que termina de acontecer aqui? Perfeito. Bom, ela fecha critérios para uma depressão resistente ao tratamento, né? E, na verdade, fecha para um outro critério, que é uma depressão difícil de tratar também, né? Se a gente for qual que é o critério para uma depressão resistente ao tratamento? É uma falha de 2 antidepressivos. Há uma discussão se precisa ser de classes diferentes ou não. Tem vários guidelines que falam coisas diferentes, né? Mas há 2 antidepressivos por tempo e doses adequadas. Então, foi o que a paciente cumpriu. Quando eu falo de depressão difícil de tratar, eu estou falando também de outros tratamentos que ela tenha feito, não só remédio. Então, por exemplo, ela também não respondeu à terapia cognitivo-comportamental que ela fez, né? Então, ela não fez somente o tratamento medicamentoso, mas ela também abrangeu a psicoterapia, e talvez aí, não está aí, mas talvez ela já tenha feito uma mudança dietética alimentar, ela tenha feito outras coisas
que também incluem aí nesse critério de depressão difícil de tratar, né? Porque a depressão resistente ao tratamento é preto ou branco, tem ou não tem. A depressão difícil de tratar, a gente entende mais do ponto de vista mais em estadiamentos, né? Então, o paciente não respondeu a duas medicações, o paciente não respondeu a psicoterapia, não respondeu a mudança alimentar, não respondeu a neuromodulações, não respondeu a cetamina, ou seja, a gente tem uma gradação maior quando a gente fala disso. Excelente, vamos continuar na descrição do tratamento. O paciente está de antecedentes, comorbidades e o contexto dela, está com IMC de 28. 28 é sobrepeso. Será que isso importa? Tem alguma teoria que fala sobre isso? Claramente tem, né? Claramente tem. A gente provavelmente tem uma diátese genética comum entre sobrepeso, obesidade e transtornos de humor. Existe um eixo comum genético. É por isso que é tão mais frequente você encontrar transtorno de humor em quem tem sobrepeso e obesidade e tão mais frequente, dentro de transtorno de humor, encontrar alguém com sobrepeso e obesidade. Mas não é só por uma questão genética, tem a questão comportamental. A nossa paciente, por exemplo, claramente os sintomas estão levando a ganho de peso. E ainda um terceiro fator, que é os nossos medicamentos. Ela não utilizou medicamento com ganho de peso, a venlafaxina não está associado, tem um baixo risco de ganho de peso. Porém, quem sabe ela tivesse utilizado anteriormente uma olanzapina, uma mirtazapina, quem sabe uma quetiapina, que são medicamentos com alto risco de ganho de peso, está claro que o tratamento, os sintomas e até a genética estão envolvidas em ser tão comum a gente encontrar sobrepeso em pacientes com transtorno de humor. E, além dessa questão sobrepeso, ela tem aqui um eletrocardiograma basal normal e ela tem um TSH de 4. Reprodutivo, menstruações regulares, sem intenção de engravidar nos próximos 12 meses. Familiares, de antecedentes familiares, o pai faleceu por suicídio. Aqui algo importantíssimo. E psicossociais, teve estressores precoces na infância, incluindo bullying escolar recorrente e rede atual de apoio adequado. Provavelmente o que deve ter saltado muito aqui é um antecedente familiar do pai, que faleceu por suicídio, e psicossocial, esses estressores precoces na infância, que estão associados, a gente verá aqui, a questões como depressão, transtorno bipolar, transtorno de humor na vida adulta. Mas talvez tenha passado um detalhe aqui que é muito importante para a conduta desse caso. Será que vocês perceberam? Me conta aí nos comentários o que passou. Não é antecedente familiar, não é psicossocial. Qual que é esse detalhe aqui que pode passar despercebido para muito médico, talvez, que não tenha visto sobre a importância do TSH em uma depressão resistente ao tratamento? Exatamente. Porque o TSH está normal, está 4. O endocrinologista vai passar por isso aqui e falar, está tudo ótimo, está tudo bem. Exatamente. É importante lembrar, né, que essa paciente, o T4 está normal, o T4 livre, né? O T4 livre está 1.3 dentro da normalidade, né, esse caso. Então, nós sabemos que ela está com TSH normal e um T4 livre também normal, ou seja, ela não tem nem critério para um hipotireoidismo subclínico. Exato. Né? Mas qual é a evidência disso na literatura atualmente? Nós sabemos que os pacientes com depressão resistente ao tratamento, e eu diria que pacientes com certeza com depressão bipolar resistente ao tratamento, eles são mais sensíveis a níveis um pouquinho mais elevados de TSH. Eles têm, no geral, TSH mais alto do que a população sem doença psiquiátrica. Isso é fato. Então, cada vez mais começaram a existir estudos sobre o eixo relacionado à tireoide, relacionado a agravamento de transtornos de humor, tanto a etiologia, mas também como relacionado ao tratamento e ao prognóstico. Os estudos hoje em dia mostram que manter o TSH desses pacientes abaixo de 2,5, né, ele diminui o risco de novos episódios depressivos e também melhora muito a sintomatologia, principalmente em relação à sintomatologia física, sintomatologia de fadiga, alterações cognitivas.
E eu posso e devo tratar esses pacientes resistentes. Não é que eu vou fazer isso com um paciente que chegou no meu consultório tomando um antidepressivo qualquer e eu vou entrar com TCH para esse paciente. Mas para pacientes com depressão resistente ao tratamento, é uma conduta extremamente validada cientificamente. Até porque, quando a gente vai pegar as network meta-análises, o tratamento com hormônios tiroidianos T3 ou T4, eles geralmente são superiores a adjuvâncias com a maior parte das coisas. Nas networks, eles aparecem com superioridade na maioria delas. Então, simplesmente usar T3 e T4 no tratamento já é uma atitude, uma conduta validada para depressão resistente ao tratamento. Agora, quando a gente faz isso personalizado ainda, ou seja, sem usar para todo mundo, mas eu estou usando para aqueles que têm TSH acima de 2,5, tentando deixá-lo entre 1 e 2, geralmente, eu ainda estou fazendo algo mais personalizado, com menor risco de efeitos adversos, e com certeza tem um impacto muito significativo na vida desse paciente também. Perfeito. E lembrando que isso nem é algo novo, a ideia de se utilizar o hormônio tiroidiano para combater episódio depressivo, né? Mesmo antes da gente ter levotiroxina, cortava-se a tireoide de ovelha e dava para o paciente, né? Naquela década, ali no século XIX, né? Era algo que está descrito, né? Então, se está há tanto tempo por aí, é porque existe uma razão para isso, né? Apenas refinamos os estudos. E no exame de estado mental da nossa paciente, aparência cuidada, psicomotricidade hipoativa, fala hipofluente, humor triste, afeto hiporreativo, pensamento com conteúdo de culpa e desesperança, sem delírio, sem alucinações, com insight preservado. A partir de então, o que podemos fazer por essa paciente? Além, já comentamos sobre a questão da tireoide, qual seria a próxima escolha possível aí de tratamento para a nossa paciente? Bom, quando nós estamos diante desse caso, nós temos algumas opções que a gente pode fazer, né? Como eu disse para vocês, a paciente tomou 8 semanas de venlafaxina, ela tomou quantas? 8, 10 8 semanas. 8 semanas de venlafaxina também, ou seja, ela fez um trial, melhorou 25%, né? Ela teve uma resposta, micro-resposta, né? Assim, vamos dizer que está dentro do intervalo de confiança da não-resposta em relação a isso. Existe uma pequena parcela de pacientes que respondem, aumentam a resposta de 8 a 12 semanas. É uma parcela de pacientes pequenas, ela chegou em uma dose, foi a mais tolerada para ela, né, a máxima tolerada para ela, de 225, então ela não ia tolerar mais um aumento de dose, né, ela ia parar de usar a medicação. Então, existe uma parcela de mais ou menos 10% das pessoas que não responderam que podem responder ainda de 8 a 12 semanas. Então, é uma conduta possível, de novo, principalmente em idosos, pessoas mais sensíveis, e aquelas pessoas que você demora para ver no consultório, aquelas pessoas que a gente não tem um contato tão próximo, é uma possibilidade de tratamento. Segunda possibilidade é trocar o antidepressivo. Quando geralmente eu penso em trocar o antidepressivo de base? Quando o paciente não responde, eu tendo a pensar em trocar o antidepressivo de base. Quando o paciente chega no final do trial, na dose adequada, e tem uma resposta parcial ou uma resposta, né, eu penso em fazer adjuvância. Paciente que melhora menos do que 20%, eu considero uma não resposta, e sempre eu, Rodolfo, essa minha conduta, eu acredito que manter uma medicação que não tem resposta não tem muito benefício. Apesar de que os trials, quando eles comparam head-to-head, não tem evidência de superioridade entre trocar ou fazer adjuvância. É igual. Assim, em termos de desfechos, isso é igual. Tá? Todos os estudos mostram isso. Fazer adjuvância ou trocar o antidepressivo dá na mesma, assim, em termos de resposta. Eu acho que sempre os pacientes preferem ser mais minimalistas, por isso que geralmente eu troco o antidepressivo quando a paciente não responde. Se a paciente responde parcialmente, de 20% a 50%, eu costumo pensar em adjuvância, ou que ela responde de 50% a mais, pensar sempre em adjuvância, né? Que é a terceira opção. Então, manter um pouco o antidepressivo, trocar o antidepressivo, e aí quando pensa em trocar, considerar aqueles 4 pontos que eu disse para vocês já anteriormente, ou fazer uma adjuvância com alguma outra medicação. De adjuvância, a gente vai ter um tempo
muito profundo para falar isso em algum momento com vocês, eu tenho certeza disso, mas de adjuvância a gente já falou aqui de hormônio tireoidiano, sempre considerar mudança de hábitos de vida, exercício físico, mudança em padrão alimentar, né? Isso é muito importante. E, sem dúvida nenhuma, escolher uma medicação que tenha mais evidência para aquele caso específico, de maneira personalizada também, como foi a escolha do antidepressivo. Então a gente sempre pensa em quais são os sintomas residuais daquela paciente e o que eu quero modular com sintomas específicos para aquela paciente específica. O que mais existe de evidência atualmente, que todos os estudos mostram de evidência como adjuvante, de melhor custo-benefício, é o aripiprazol, o dexpiprazol. São os 2 antipsicóticos atípicos que têm maior nível de evidência aí para adjuvância. Depois nós temos o lítio e a quetiapina, que vem logo em seguida, que também tem uma evidência importante de adjuvância. Depois nós temos a bupropiona, o lítio, a quetiapina e a mirtazapina e a trazodona, e os tetracíclicos, né, principalmente a mirtazapina, que a gente tem aí uma evidência de adjuvância. Depois nós temos a bupropiona como outra opção abaixo delas, e outros antipsicóticos atípicos também. Cada vez mais tem entrado em voga, tirando a medicação, aqui eu estou falando em termos de medicação, entrado em voga a adjuvância com tratamentos mais que tem uma resposta mais rápida. Então nós estamos falando de estimulação magnética transcraniana, e eu faço, também podemos discutir isso em algum momento, dos protocolos acelerados de estimulação magnética transcraniana, e do tratamento com cetamina ou escetamina, que é o que a gente tem no Brasil, considerando também a aceleração do tratamento para essa paciente. Então, de primeira escolha, eu vejo todas essas possibilidades, que são as que têm mais evidência, né, que eu pensaria e abriria para essa paciente, e claramente existem escolhas pequenas que a gente pode tomar nessa decisão. Essa paciente específica, eu lembro muito bem desse caso aí, ela é uma paciente que estava muito debilitada, a família estava muito preocupada, ela já tinha perdido o emprego e os filhos estavam muito preocupados com ela. Eles optaram, de maneira conjunta com a gente, a fazer um protocolo com escetamina, né, que começou endovenosa, depois passou para escetamina intranasal, né, e teve uma resposta muito boa. Por que a mudança de endovenosa para intranasal? Eu acho que vale a pena uma explicação rápida também sobre o que é a escetamina para aquele médico que ainda não está acostumado a prescrever o medicamento, Claro. Não conhece bem o medicamento ainda. A cetamina, né, que a gente considera a molécula racêmica, ou seja, a molécula total, foi uma molécula descoberta em 1970 e começada a usar em 1970 como um anestésico, tá? E que se mostrou um anestésico seguro, barato, e muito eficaz. É tão seguro que é usado em pacientes cardiopatas e é usado em pacientes em crianças e adolescentes, a cetamina. Então, de tão seguro que é essa medicação. Ela não é tão utilizada atualmente em cirurgias normais, por quê? Porque nós não temos o antídoto dela para fazer o indivíduo acordar. Por não ter esse antídoto dela, né, por ela ficar com mais tempo ali com o paciente sedado, se opta por outras medicações antes da cetamina, mas é uma medicação extremamente segura, sempre foi. A partir dos anos final da década de 90, o grupo do John Crystal, lá de Yale, que é um grupo que a gente colabora também em alguns estudos, eles começaram a estudar a molécula da cetamina como antidepressivo. Se viu que em modelos animais ela agia em um receptor chamado NMDA, em glutamato, e lá existia essa ideia de tentar trocar, e existe até hoje, o mecanismo de ação dos antidepressivos, porque a grande maioria, 90%, agem em quê? Dopamina, serotonina e noradrenalina, que são as monoaminas. Então, como as monoaminas, os pacientes não respondem 100% com as monoaminas, a gente pensa no paciente resistente, o que mais a gente pode fazer? Então, nós
o grupo do John Crystal começou a estudar essa molécula que é a cetamina. Então começaram a fazer trials, em 2000 foi o primeiro trial publicado de cetamina como antidepressivo. A partir disso viram que é um antidepressivo que tinha uma ação rápida e que era extremamente seguro, apesar do efeito colateral típico, que é a dissociação, né, que é como se fosse ali um sonho vívido no momento que você está fazendo a aplicação. E aí tem uma dúvida que eu acredito que é muito comum a vários médicos até hoje, que é: a dissociação é necessária para o efeito terapêutico ou não? Inclusive, tivemos estudos recentes sobre isso, né? Exato. Os estudos mostram que a dissociação não é importante para o efeito terapêutico, mas o que é importante é o que se chama hoje em dia de all, que é um contemplamento, é uma vivência da experiência de uma forma profunda. O paciente está entregue ali àquela experiência da cetamina, né? O que faz sentido na questão de o paciente querer fazer e não ficar ansioso, querendo não fazer e brigando contra aquilo, porque isso obviamente ativa uma cascata de ansiedade no cérebro que bloqueia ali a neuroplasticidade e todo o efeito terapêutico que a gente quer da medicação. Mas a partir desses estudos com cetamina, começaram a entender que toda molécula racêmica, ela tem dois opostos, né? O R e o S, viram que a S-cetamina ela tinha mais afinidade aos receptores NMDA e ela tinha ali uma ação mais rápida nos pacientes por essa maior afinidade. Começaram a estudar a S-cetamina e deixaram de lado a R-cetamina, que está começando a ser estudada atualmente, a R-cetamina a partir de agora. Mas a S-cetamina começou a ser estudada, primeiro endovenosa e depois uma indústria começou a fabricar uma patente de uma cetamina que é uso intranasal, para facilitar um pouquinho o uso, mas principalmente para ter patente daquela molécula, né? A cetamina intranasal tem uma biodisponibilidade comparada a EV de mais ou menos 45%, né? E tem uma eficácia igual a escetamina EV, mas os estudos ainda mostram que a cetamina racêmica, a que tem RS, é mais eficaz do que a S-cetamina, do que a E-cetamina. Essa, inclusive, é uma dúvida comum que as pessoas têm e os pacientes nos trazem, né? Mas esse spray nasal, por exemplo, a escetamina intranasal, é muito mais cara do que tem um custo muito acima da endovenose. Então, ela é muito melhor, ela tem um efeito terapêutico muito maior. Exato. Não é o que os estudos mostram. Não é o que os estudos mostram, exatamente. Lembrando que no Brasil a gente só tem para uso humano a escetamina, seja endovenosa, seja intranasal, né? Mas, diga-se de passagem, assim, eu acho que a gente está aqui nessa semana de casos clínicos também para trazer uma experiência prática de consultório. E alguns pacientes vão perceber, sim, diferença entre resposta terapêutica entre o spray intranasal e a endovenose. Mas isso não quer dizer que existe consistentemente isso para todos os pacientes. É só que alguns pacientes, individualmente, percebem essa diferença, né? Mas a gente não pode extrapolar essa informação para todo o grupo. Para isso, a gente depende de estudos claros, né? Isso é fato. Head to head, se possível. Isso é fato, perfeito. Tem poucos estudos assim de comparação, porque primeiro que no Brasil e poucos lugares usam escetamina endovenosa, no geral a cetamina mais racêmica, e não tem uma indústria que queira bancar ali a cetamina, porque não tem patente, né? Então é difícil alguém fazer essa comparação. Mas de fato, assim, tipicamente o que a gente vê no consultório é que o paciente melhora mais com aquilo que ele está mais confortável a fazer, né? E o paciente se sente mais confortável, mais entregue, tem mais esse all, né? Independente da situação que ele está mais confortável, ele tende a ter uma melhor resposta, né? E no caso, a paciente não melhorou, novamente, menos de 25% de resposta, apesar de um cycling completo com sertralina, com venlafaxina e agora com acetamina. Sim. Para onde nós vamos? Sim, perfeito. Bom, eu abriria aí para duas possibilidades, né? Ela tem uma depressão atípica, então é uma depressão que responde muito a inibidor de monoaminoxidase, a IMAL. Então a gente pode tentar um trial com tranilcipromina, uma grande possibilidade a gente tentar. Há uma possibilidade de fazer uma
uma associação com estimulação magnética transcraniana. Eu posso, inclusive, se ela teve uma resposta pequena, mas respondeu com cetamina, eu posso fazer a MT durante a cetamina, não preciso parar uma para começar a outra. Se a paciente tem condições de fazer as duas coisas, eu indicaria continuar com as duas coisas, né, com boom de neuroplasticidade aí. Então essa é uma possibilidade. E a terceira possibilidade seria a gente partir para a eletroconvulsoterapia, né? Isso é uma outra possibilidade. E eu acho que uma alternativa que a gente precisa explorar um pouco mais, até porque eu acho que isto, infelizmente, está pouco utilizado na clínica, é o IMAL. Porque muito médico ainda tem o medo do IMAL, e é natural, porque muitas vezes não vê na formação, não vê na prática, não é algo que a gente tem muita informação, mas quando a gente chega no estágio de depressão resistente ao tratamento dessa maneira, não respondeu a 3 ensaios clínicos completos, a ideia de IMAL precisa, pelo menos, idealmente, aparecer na mente do médico. Pode não prescrever, tá tudo bem, existem outras questões a serem consideradas, mas pelo menos começar a considerar o IMAL é muito importante. Até porque existe a questão de restrição dietética, mas para o brasileiro isso não é tão relevante assim. Existe, claro, alguma limitação, e isso é ruim, porque o paciente vai se sentir limitado na questão dietética enquanto utilizar o antidepressivo. Mas é um antidepressivo extremamente importante em casos como esse, e que infelizmente não tem sido tão utilizado como poderia ser utilizado na prática clínica. Exatamente. Lembrando que tem que dar um intervalo de 2 semanas, né, do antidepressivo, é um outro limitador. Também tem isso, exatamente. O antidepressivo faz o washout do organismo com 5 meias-vidas, né, do medicação. Então, a gente sempre tem que considerar 5 meias-vidas daquele remédio específico que o paciente estava tomando para introduzir o inibidor de monoaminoxidase e vice-versa. O IMAL a gente tem que considerar 5 meias-vidas para começar qualquer outro antidepressivo serotoninérgico, lembrando, serotoninérgico. Isso não conta para o propiona, a mirtazapina, que não é tão serotoninérgica, e outros antidepressivos aí que não tem uma ação tão focada em serotonina. E esse caso, ele mostra uma coisa simples, que todos nós sabemos, mas na prática clínica toma uma dimensão ainda maior. O que parece evidente, quase nunca é. E se você não tem estrutura para raciocinar clinicamente, acaba repetindo o que tantos outros já fizeram antes sem resultado. E é aqui que entra a psiquiatria de excelência, quando a prática é guiada por raciocínio, não por repetição, por critério, por profundidade, com análise minuciosa de cada caso. E essa é só a primeira aula. No próximo encontro amanhã, vamos te mostrar um caso ainda mais desafiador de transtorno bipolar. Um caso complexo e interessantíssimo. Bom, você vai ver com clareza, porque tantos médicos se sentem travados depois de tantos anos de estudo. Então, pessoal, nos encontramos amanhã para mais uma discussão de caso. Até breve. Até breve.